E aí, galera, vamos que vamos, continuando nossa saga pela América Espanhola. Agora a gente, como eu falei no outro vídeo, a gente vai continuar agora falando primeiro do primeiro movimento popular, de fato, que acontece nessa América Espanhola contra o colonizador. Vai ter uma insurreição no México, começa em 1810. O padre Miguel Hidalgo, né, vai comandar uma insurreição junto com escravos, indígenas e mestiços, todos os tipos de mestiços e pessoas pobres, né? Os brancos pobres. Essa revolução, essa insurreição, ela vai começar em 1810, não vai durar muito tempo não, vai começar a mexer principalmente com o posicionamento dos chapetones e crioulos, que são donos de bastante terras. Eles vão acabar se unindo de novo ao colonizador espanhol, à metrópole, e vão executar Miguel Hidalgo e acabar com o movimento. Só que desse movimento, em 1812, surge outro movimento fortíssimo, liderado por outro padre, né, o José María Morelos. Ele vai liderar outra insurreição no México, outra insurreição popular, mas também não vai seguir muito à frente. Em 1815, outra vez, os chapetones e crioulos, junto com as autoridades da metrópole, vão executar, né, José María Morelos. E aí, por enquanto, parece que o movimento no México, né, se acalma. Acaba porque um dos principais, a relação principalmente entre esses dois movimentos, do Hidalgo e do Morelos, eram movimentos muito contestadores aos grupos que comandavam. Não só a metrópole, mas os que comandavam a própria colônia, que eram chapetones e crioulos. Reforma agrária, fim da escravidão, fim das castas, porque apesar de eles não serem hindus, havia toda uma questão de quem podia casar com quem, só as famílias mais tradicionais, para manter o poder na mão desses crioulos, né? Então, você tinha um povo de maioria indígena e mestiça, mas que, na verdade, não tinham direitos a nada. E essa continuação desse sistema era o que chapetones e crioulos queriam que permanecesse, enquanto que esse grupo que fez a insurreição, eles queriam as mudanças, né, dessa reformulação. Então, primeiramente, a reforma agrária, como eu falei para vocês, né, o fim das castas, o fim da escravidão. Então, eram mudanças muito drásticas para aquele México daquele momento, né, que ainda era o vice-reino de Nova Espanha. Bem, só que em 1820, aí sim, né, chapetones e crioulos vão começar, até vendo os outros movimentos que já acontecem no restante da América, eles vão conduzir um movimento, né, que vai ser negociado com a Espanha, e eles vão conseguir, através da liderança do Agustín de Iturbide, conseguir a independência desse México, né? O México depois é fatiado, perde bastante pedaços para os Estados Unidos, mas isso é outra parte da história. Bem, a gente não vai ficar muito preso à América Central, que também vai ter seus crioulos, seus grupos de crioulos locais, líderes locais, que são a formação dessas elites, que vão conseguir as independências. Agora a gente vai falar de outros casos mais ligados até a nossa história, que são os nossos vizinhos da América do Sul. Vamos lá. Primeiro nós temos a figura do grande líder Simão Bolívar, né? O norte da América do Sul, ele começa em 1813, começa primeiro liberando a cidade de Caracas, né, capital da Venezuela, e dali ele vai libertar o que a gente chama de Gran Colômbia na época, até porque no começo era um país só que se tornava independente. Depois, isso é tanto essa guerra de elite, que as elites crioulas vão fragmentar, né? Panamá é um país que o Panamá fazia parte dessa Gran Colômbia, a Colômbia, a Venezuela, né? Essa região todinha dali. E aí parte do Alto Peru, a parte mais do Alto Peru, um general de Simão Bolívar vai libertar alguns anos depois, que é Antônio Sucre. Por isso tanto que tem a cidade lá, né, de Sucre, que na verdade é uma cidade até da Bolívia. É uma parte da divisão aí daquelas terras ali. Bem, o segundo grande líder de independência da América do Sul é o José de San Martín, que em 1816 começa um movimento libertando, né, aquela região que seria o vice-reino do Rio da Prata, que boa parte dele é o que? A Argentina hoje. Rio da Plata, a Argentina vem de argento, que quer dizer prata, né? E aí, gente, é de onde vem esse termo. Essa região, José de San Martín, tão preocupado com a dominação ainda da metrópole sobre o Chile, né, e sobre aquela região ali próxima, né, do Chile, do Peru e até do Paraguai, o que ele vai fazer? Ele vai continuar um movimento de libertação dessas regiões. Então vai ser como se viesse um grupo de libertação do Sul, liderado por José de Martín,
José de San Martín, e um grupo do norte, liderado por Simão Bolívar, sentido sul. E aí liberta toda essa América Espanhola. E vai se fragmentar por causa do quê? Como eu falei, as elites crioulas, né, de cada região, que vão buscar os interesses locais de manutenção de poder e divisão da pizza entre eles. Bem, antes de a gente dar uma paradinha para o outro quadro, tem aqui o último ícone, Taça Libertadores da América. É muito legal a gente pensar nisso, que esse torneio muito importante do futebol da América do Sul, ele faz uma homenagem a esses líderes, né, que trabalharam pela independência dessa América espanhola, e até incluído, tá? Não incluído Dom Pedro II, Dom Pedro I, perdão, por ele ser português e ser da própria coroa portuguesa, mas a figura de José Bonifácio está incluída nesse grupo aqui da Libertadores da América, né? No troféu, se você for entrar lá na instituição e ver a história, né, da construção do torneio, você vai ver a relação e homenageando a esses grandes líderes das independências da América do Sul. Beleza? Segura aí que a gente continua no próximo quadro. Segura aí. Bem, vamos lá. Continuando, vamos entender também alguns casos diferenciados que refletem até hoje e vão ter muito reflexo no que a gente vai estudar mais à frente, história. Bem, primeiro caso, Cuba, que vai influenciar até o próprio caso Porto Rico. Cuba, ele começa o movimento de independência ainda no século XIX, né? Depois do movimento que você vai ter no restante da América Espanhola, Cuba também vai tentar se libertar da metrópole Espanha. E aí o que vai acontecer? Nesse caso aí, o primeiro movimento não dá certo, vai ter um segundo movimento alguns anos depois, e aí vai ser apoiado pelos Estados Unidos, que já está independente, e vai já estar no movimento que a gente vai falar mais à frente nas aulas que vem, né, sobre a questão da dominação estadunidense no continente. Isso vai ser importante. Então, os Estados Unidos apoiando Cuba, Cuba vai acabar se libertando na virada do século da mão dos espanhóis, só que Cuba consegue se libertar da Espanha, não se liberta dos Estados Unidos, que vai continuar com grande intervenção. Tanto é que vai ter dois grupos, né? Havia um grupo que lutava pela separação total de Cuba dos Estados Unidos, e havia um outro grupo chamado de anexionistas que achavam que Cuba teria que se transformar num protetorado dos Estados Unidos. Só que a grande maioria que ganha é o pessoal que luta pela independência. A gente vai entender a relação dos Estados Unidos e Cuba vai ser tão conflitante para frente, né, que a gente vai ter um momento até da famosa emenda Platt, em que um senador dos Estados Unidos vai decretar uma lei lá no Senado estadunidense que os Estados Unidos têm direito de intervir em Cuba no momento que ele achar necessário. E ele consegue implantar essa emenda dentro da própria Constituição cubana. Beira um absurdo, né? Infringindo a soberania cubana. Em cima disso, né, a gente vai ter toda essa relação conflitante da questão da base de Guantanamo. Vai ter a questão também depois da Revolução de Fidel Castro, né, em que há um ditador em Cuba que tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, que é o Fulgêncio Batista, mas isso é coisa para a gente estudar mais lá na frente. Só que a gente entendendo como que essa independência de Cuba ela é meio diferenciada. Outra coisa que vai acontecer nessa história de Cuba é que quando os Estados Unidos vencem a Espanha, os Estados Unidos vai tomar mais outras regiões, né? Filipinas, lá na Ásia, né, já que fica entre a Ásia e a Oceania, ele já foi, né, região dos Estados Unidos. E Porto Rico. Porto Rico, e a relação de Porto Rico é tão interessante que o Porto Rico só no meio do século XX vai se transformar em independente dos Estados Unidos, mas vai continuar sendo um país com uma relação, né, com os Estados Unidos. Isso é, Porto Rico ele está submetido aos Estados Unidos, tem uma certa autonomia, mas Porto Rico não chega a ser considerado um estado americano, né? Os dois estados que estão fora da parte continental dos Estados Unidos é o Alasca e o Havaí. Porto Rico não chega a ser, mas é uma região ligada aos Estados Unidos. Só não é uma dominação total, como, por exemplo, vai ter algumas ilhas, como as Ilhas Virgens Americanas e outras pequenas ilhas que os Estados Unidos também é o país que rege. Bem, só para a gente entender isso. Aí vamos para outra parte aqui, que é o Simão Bolívar, que vai ter o grande sonho de uma grande... Ele queria, na verdade, que a América Espanhola, que se tornou independente, toda fragmentada, na verdade, permanecesse unida,
né? Ele vai escrever um documento que é chamado de Carta da Jamaica, em que ele defende isso para que essa América Espanhola surja como um país forte. Claramente, Simão Bolívar já está olhando para o primo rico, Estados Unidos, e olhando, né, para o Brasil por causa da língua portuguesa, e alguns países, tanto que alguns países ele não têm interesse que entre nesse grupo. Um é o México, né? E apesar de ter perdido bastante para os Estados Unidos, ainda era um país de muita força, né? De um grupo de local muito forte. E a região da Argentina, porque foi a região que começou a independência no Cone Sul, e também então, tinha um grupo de crioulos muito fortes, e o Brasil, né? Até pelo tamanho do país continental que tem se transformado em independente. Então, a ideia do Simão Bolívar era da região da Guatemala até a Bolívia, transformar num grande país da América, né, que se falasse espanhol. Só que a ideia do Bolívar não vai muito à frente, porque boa parte das elites crioulas, cada um quer seu pedaço de dominação. Bem, para a gente fechar, é desse pensamento que surge um movimento, né, do século XX para o século XXI, que a gente chama dos políticos bolivaristas, que é o quê? É uma ideia, né, de políticos ligados às massas populares de esquerda, né, que falam do enfrentamento muitas vezes só político, né, e econômico aos Estados Unidos, mas alguns até um pouquinho mais de extremo no seu, na sua oratória. Bem, isso é para a gente entender um pouco de onde vem esses termos. Como eu falei, a gente viu Libertadores da América e agora vimos o bolivarismo. Bem, a gente vai ficar por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outras coisas que estão acontecendo nessa América, nessa América espanhola, e a gente vai até englobar mais parte das Américas aí. Beleza? Até a próxima.